Daí, pessoal, agora a gente vai fazer o nosso primeiro programinha e eu recomendo que você crie uma nova pasta dentro da pasta do Bex, com o nome Novos Códigos ou Novos Exemplos, para você salvar os seus arquivos e não misturar com os do programa, certo? Bom, já é tradição na aprendizagem de programação que o primeiro programa de um iniciante seja o famoso Hello World, ou Olá Mundo. Um código bem simples, mas que não deixa de ser um programa. Então digite no seu editor espaço, print, espaço novamente, e depois do print e entre aspas, digite Olá Mundo ou a mensagem que você quer. Clique no último botão ou aperte F5. O espaço na frente do print é indispensável, porque do contrário o Bex não compila. Como é só um teste, não precisa salvar. Depois é só abrir o Basic Bean no Gens. Essa é a operação do comando print, imprimir um texto na tela. Agora já de bate-pronto, vamos ver um código maior. Aqui você percebe que existe uma diferenciação de cores nos elementos do script, que serve para fazer a distinção entre comandos, funções e variáveis. Os comandos do Bex, assim como comandos de outras linguagens como C ou Pascal, são comandos de alto nível. Cada comando em alto nível equivale a vários comandos de uma linguagem de baixo nível chamada Assembly, que ao compilar é traduzida em linguagem de máquina, os zeros e uns que o computador entende. Quando esse código for executado, o processador vai ler ele de cima para baixo. Cada linha é uma instrução ou comando a ser executado, exceto na linha onde tem o comando locate. Na mesma linha tem o comando print, e os dois são separados pelo sinal gráfico de 2 pontos. Esse sinal você usa quando você precisa de mais uma instrução na mesma linha. E você faz isso geralmente quando os dois comandos têm alguma relação entre si, como é o caso do locate, que vai posicionar o print para imprimir as 5 caracteres para a direita na linha 1. Todos os comandos têm que ter pelo menos um espaço na frente. Somente os rótulos, ou o comando declare, têm que estar colados à borda do editor. Nesse código existem 2 rótulos, subrotina e rótulo. Você identifica eles por esses 2 pontos no final. Aqui não é indicação de mais um comando na linha. Sempre é bom nomear, seja rótulos ou variáveis, com nomes sugestivos em relação ao que ele faz. Por exemplo, subrotina é o nome do rótulo para o qual o comando GoSub irá desviar a execução. Subrotina é um bloco de execução subordinado a um bloco principal. Depois de ser executadas as instruções dentro da subrotina, o comando return faz a execução retornar ao bloco principal, continuando da linha abaixo do GoSub. O desvio para um rótulo também pode ser feito com o comando goTo, com a diferença de a execução não voltar para o ponto de onde ele desviou. Uma característica especial do Bex que outros editores como o Word não têm é o fato de você poder selecionar o texto na vertical. Posicione o cursor em algum ponto do texto, aperte e segure Ctrl, depois clique e arraste o mouse para cima, e esquerda ou direita. Você vai ver abrir uma caixa de seleção na vertical. Ao copiar um trecho do código desse modo, para colar você deve reservar um espaço com o tamanho que ele ocupa, para que ao colar não seja sobreposta as linhas que estejam próximas. No código, Option é o primeiro comando. Ele define o nome que irá aparecer na barra de título do emulador, a barra azul. Isso vale apenas para o arquivo binário salvo na mesma pasta do código, não para o Basic Bean. Os comandos, que estão na cor preta, têm parâmetros ou argumentos separados por vírgulas, que são critérios para a sua execução. Entre um comando e seus parâmetros, você também deve deixar um espaço, senão o compilador não o reconhece. O ponto e vírgula no print separa 2 textos, mas com esse sinal eles serão impressos colados um ao lado do outro. Já com a vírgula haverá um espaço de um tab entre eles. O comando INC altera a cor do texto. Com esse comando você pode usar 4 cores diferentes usando os valores 0, 1, 2 e 3. O comando sleep causa uma pausa na execução do programa. Com o valor 60 sendo utilizado, a pausa será de 1 segundo. CLS é a sigla em inglês para Clear Screen, limpar tela. Tudo que estiver nela será apagado. Ali no rótulo subrotina tem o comando input.
Para escrever esse comando não vale a regra do M antes do P e do B. O seu primeiro parâmetro é o texto a ser mostrado para quem estiver interagindo com o código sendo executado. E o segundo é a variável que vai guardar a informação digitada. Na execução, você digita o texto utilizando as teclas configuradas no emulador para corresponderem aos botões do Mega Drive. Cima ou baixo para mudar a letra, botão A para avançar e botão B para voltar. O comando reload indica para o comando read qual rótulo de dados ele deve ler. O valor do segundo parâmetro define a partir de qual informação será feita a leitura. No caso ali, apesar de ser o valor 1, será lido o segundo número, porque em muitas situações em programação, o valor 0 é representativo e não quantitativo. Ou seja, em muitos casos, ele não vai estar indicando uma quantidade nula, e sim representando uma posição de memória. Então ali no rótulo, com o nome sugestivo, o primeiro valor está na posição de leitura 0, e o segundo valor está na posição de leitura 1. Data é o comando que referencia a inserção de dados no código. Ele é utilizado para dados do tipo string, de 8 bits, e consequentemente para a leitura utiliza-se o comando read. Para referenciar dados do tipo inteiro ou integer de 16 bits, utiliza-se dataint, e para a leitura, readInt. E se forem dados do tipo long, datalong e readlong. Se não houver essa concordância entre os comandos e os dados armazenados, haverá um erro na execução. Por exemplo, o comando read não fará corretamente a leitura de um dado numérico com o valor 270. O comando read faz então a leitura e guarda na variável oi, que na linha de baixo é impressa na tela pelo comando print. Veja que ali oi é uma variável e não um simples texto. Na linha do comando reload tem um texto na cor verde. Ele é um comentário. Os comentários servem apenas para explicar o que determinado trecho de código executa. Na compilação, eles serão eliminados. Eles são sempre precedidos de um apóstrofo. Você só não deve pôr um comentário na mesma linha do condicional if, porque isso causa um bug e o BEX não compila. O comando randomize gera um valor aleatório e a função rnd em azul evita que esse número se repita com frequência. O BEX tem vários comandos listados em sua documentação que não funcionam, mas eles não são essenciais para se fazer algo básico. Ao compilar um código, podem ocorrer erros onde uma mensagem é mostrada na tela do emulador. Isso acontece quando há um comando return sem uma subrotina ou quando o limite de sprites que podem ser criados é atingido. Esse código não tem muita lógica, eu fiz apenas para falar de alguns comandos e demonstrar o que é algoritmo. Eu já havia dito anteriormente que algoritmo é uma sequência de passos para se executar uma tarefa. Então a origem desse código a gente poderia imaginar ser a seguinte solicitação. Faça um programa que imprima na tela as palavras oi e olá. Na primeira linha elas devem estar juntas e na segunda separadas, cada uma com uma cor diferente. Em seguida, a execução deverá aguardar um segundo e limpar a tela. Após, uma mensagem deve ser mostrada pedindo ao usuário que digite um texto curto. Depois, ao teclar Enter, essa mensagem deverá ser exibida. Adiante, o programa irá ler o segundo dado deste arquivo. Por fim, o programa deve gerar um número aleatório e também imprimi-lo na tela. Para criar um código simples, sendo apenas por hobby, você não precisa ter essa trabalheira toda de escrever o que vai ser implementado. Dá para ir direto para a codificação. Mas se for algo mais elaborado, é bom pelo menos listar em tópicos os detalhes do programa a ser criado para você se orientar. Bom, na sequência nós vamos falar sobre variáveis no próximo vídeo. Valeu?